está o galardão, ou a recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Venho sem demora. Você vai falar, mas como vem sem demora? Faz 2000 anos que João escreveu isso daí, não veio até hoje? Isso é a paciência de Deus, querendo levar você ao arrependimento. Você vai reclamar agora porque o senhor não voltou ainda? Quem sabe é você o último da fila? Ele está esperando se converter. Ele está esperando. A paciência de Deus é que nos leva ao arrependimento. A paciência de Deus é que está segurando o juízo. Como se fosse uma comporta, uma grande represa, cheia de lama, como aquela que estourou lá em Minas, né? Você imagina que a paciência de Deus segurando o juízo e querendo que as pessoas se arrependam, creiam em Jesus, para não perecerem debaixo daquela lama toda. A paciência de Deus está fazendo isso com o mundo hoje. E é muita paciência. Se você é uma pessoa que não gosta de ver confusão, não gosta de ver violência, imagina Deus, que é puro. Eu e você somos impuros, somos pecadores nascidos em pecado e já nos indignamos com injustiças. Imagina Deus, que é puro e santo. O Senhor Jesus andando nesse mundo, imagina o sofrimento dele quando ele via as suas criaturas agindo da maneira que agiam aqui, e principalmente contra ele. Contra ele. Quando ele está lá em Lucas 23, no versículo 18, ele é julgado, e nós encontramos uma eleição. Uma eleição. Todo mundo fala eleição, né? Todo mundo quer ganhar eleição. Teve uma eleição democrática, 2000 anos atrás. Toda a multidão, porém, gritava, fora com este, solta-nos Barrabás. Aqui o diabo trouxe esse Barrabás, introduziu esse facínora, porque ele era um bandido, ele era um criminoso, Barrabás. E por uma piada, vamos dizer assim, de mau gosto do próprio Satanás, justamente esse homem que aparece aqui em cena. Por quê? Porque no hebraico, bar significa filho de. Abas significa pai. Então, Barrabás é Barrabás, o filho do pai. Agora veja, havia ali naquele julgamento dois filhos do pai. Um filho do verdadeiro pai, que é Deus, porque ele estava sendo julgado e condenado porque ele se declarava filho de Deus. Ele chamava Deus de pai, uma coisa que judeu nunca faz. Nem judeu, nem muçulmano, você nunca chame a Deus de pai. Eu me lembro de ver uma vez um relato de um pastor protestante, e ele foi convidado para pregar numa sinagoga nos Estados Unidos. Aí o chefe lá falou para ele, olha, é o seguinte, você pode falar tudo de Jesus, não tem problema, mas não chame Deus de pai. Percebe? Por isso que Jesus estava sendo condenado, porque diziam que ele era um herege. Ele chamava a Deus de pai, ele orava ao pai. Então você tem nesse julgamento dois filhos do pai. Um filho do pai, Deus, outro filho de Satanás. Um falso pai e um falso filho também. E quando foi dado ao povo escolher, quando foi feita lá a votação, não é? A multidão gritava, fora com este Jesus, solta-nos Barrabás, porque iam soltar um dos dois presos, por ocasião da Páscoa, era o costume soltar um preso. Qual que eles iam soltar, então? Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por causa de um homicídio. Ou seja, era um homicida, um bandido. Desejando Pilatos soltar Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, o povo, porém, gritavam, crucificam, crucificam. Então, pela terceira vez, lhes perguntou, que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Vou soltá-lo. Mas eles insistiam, com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. E Pilatos fez a vontade do povo.
né? Você já ouviu aquela frase? A voz do povo é a voz de Deus? Não está na Bíblia essa frase. A voz do povo é a voz do diabo. E aqui prevaleceu e ele foi condenado. Quem era esse que foi condenado? O mesmo que lá em João 10, versículo 9, diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá, achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ali estava um disposto a dar a vida pelas ovelhas e um disposto a matar as ovelhas. E o povo escolheu aquele que queria matar as ovelhas. E agora vai reclamar de quê, né? A gente não pode falar assim, o mundo está assim e vão pôr a culpa em Deus? Não, ele veio aqui. O Senhor Jesus veio ao mundo. Fizeram o que com ele? Expulsaram ele daqui. Expulsaram daqui. O que você queria? Está até bom demais, se nós pensarmos nesse sentido, né? Depois do que fizeram com Cristo, o mundo está até uma maravilha, porque podia estar muito pior. Deus já podia ter pulverizado isso aqui. Mas a paciência de Deus é por aqueles que ainda vão ser salvos. Talvez seja você. Talvez você, hoje, aí onde está, possa crer em Jesus, reconhecer-se pecador, reconhecer que a sua vida até aqui foi você quem dirigiu pela sua própria vontade e não deu certo. E agora você então pode aí mesmo clamar a Jesus por salvação. Fale com ele. Peça que ele salve você. Eu fiz isso um dia, há 40 e poucos anos atrás. Eu fiz isso. Ajoelhei do lado da cama, falei, Senhor, até aqui eu vim dirigindo. Me salva, me salva. Perdoa os meus pecados. É isso que ele quer, é isso que ele oferece a você. Ninguém está falando aqui de você ir numa igreja, de você ir numa religião, nada disso. É em Cristo que você tem, a Cristo que você tem que ir. A esse que disse, eu sou a porta, eu sou o caminho, meu fardo é leve. É esse. Lá em Lucas, voltando em Lucas 23, versículo 27, seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam, vendo ele caminhar para a morte no Monte da Caveira, né? No Monte da Caveira, no Calvário. Porém, Jesus, voltando-se para as mulheres, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Os judeus já tiveram um antepasto disso, né? Eles já tiveram um aperitivo disso que virá no futuro, ainda com força total. Porque quando nós vemos os horrores que eles passaram ao longo de vários séculos, culminando na Segunda Guerra Mundial, uma nação mais ilustre do mundo, os alemães, matando velho, mulher, homem, criança, como se fossem animais, executando eles. Você fala assim, mas o que é isso? Isso aí que é um homem civilizado? Eu, quando vejo filmes ou documentários do nazismo, eu acho lindo aquilo. Não aquela matança, mas eu acho lindo a organização que eles tinham. Eram extremamente organizados, aqueles uniformes belíssimos. Aqueles uniformes, as armas todas, as melhores, melhor tecnologia do mundo estava ali na mão daqueles homens. Os homens mais ilustres, mais inteligentes, os cientistas melhores da Terra. Tanto é que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os russos e americanos disputaram os cientistas. Quem que você acha que desenhou o foguete que levou o homem para a Lua? Wernher von Braun, que veio lá, que foi o desenhista, o arquiteto das bombas V1 e V2, foi quem foi levado para os Estados Unidos para dirigir o programa espacial americano.
um cientista, um crânio. E outros foram para a Rússia. Por isso que Rússia e Estados Unidos ficaram ali competindo com seus foguetes, com tecnologia e ciência da nação mais ilustre da Terra, os alemães. E qual era o lado negro dessa nação? Qual era o lado sombrio dessa nação? Matavam judeus como se fossem animais. Botavam as crianças, as mulheres, os jovens, os homens na beira da vala e um tiro na nuca de cada um. Ou nas câmaras de gás, né? O meu sogro foi preso na Segunda Guerra Mundial, ele tem 19 anos, foi mandado para um campo de concentração, ele era italiano, mas estava lutando junto com os aliados, foi mandado para um campo de concentração, e o resto da vida ele ficou traumatizado, porque eles colocavam aqueles judeus contra o muro e passava a metralhadora. E ele e outros, né, tinham que ir lá enterrar essas pessoas. Mas a maioria estava viva ainda, porque um cara leva um tiro, ele não morre na hora. Ele não morre, às vezes não pega nenhum órgão, não está lá gemendo, agonizando, então eles tinham que levar esses para a cova e bater com a pá na cabeça até matar a pessoa, para não enterrar viva, para não matar asfixiado debaixo da terra, né? E não podia fazer diferente, porque se negasse a fazer isso, levava um tiro na cabeça. Comendo uma batata por dia, aquela alimentação dos soldados prisioneiros, uma batata por dia, e tendo que fazer esse trabalho sujo para aqueles caras todos arrumadinhos lá, aqueles SS bonitinhos, com o uniforme brilhando, com todos os seus botões dourados e prateados brilhando. A nação mais civilizada do mundo. Então, você acha que a civilização vai salvar esse mundo? Não! A civilização é que vai realmente estragar tudo, vai acabar com esse mundo. Um botão que seja apertado e, puf, acaba tudo. Seguia uma numerosa multidão de povo, as mulheres batiam no peito, lamentavam, e ele fala, o Senhor Jesus fala depois disso, o seguinte, no versículo 31 de Lucas 23, porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? O que era o lenho verde? A madeira verde. A madeira verde era ele. Ele, o Filho de Deus vindo ao mundo para dar fruto. Para dar fruto, para trazer pão, para trazer peixe, para alimentar multidões. Ele era o lenho verde. E o que fizeram com o lenho verde? Mataram. Destruíram. O único que era capaz de dar fruto foi executado. E quem era o lenho seco? Os judeus. Os judeus que não davam fruto para Deus. Se você lê as parábolas do Senhor Jesus, ele veio buscar fruto e não achou. Agora, o único broto tenro, verde, que ia trazer fruto, foi cortado. Pensa você que tem lá o seu quintal, sua chácara, e você consegue uma muda de uma planta muito rara, que dá um fruto muito delicioso. Você, com todo cuidado, planta lá, põe adubo, e põe todo dia, molha, tal. Aí um dia você contrata um jardineiro para cortar a grama, quando você chega lá, fala, cadê minha mudinha? Não, eu passei a máquina, achei que era mato. Foi isso que fizeram com o Filho de Deus quando ele estava aqui no mundo. Mas quando a gente continua lá em Lucas, no capítulo 23 de Lucas, vai ter um momento em que ele é levado, né? Ele é pregado na cruz, entre dois malfeitores, que é a continuação do versículo que eu li, né? Se em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco. Então, eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados junto com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, assim mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. E aí trouxeram vinagre para dar para ele, para aumentar a sede dele, aumentar o sofrimento, colocaram lá a placa, este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores dizia assim,
um dos malfeitores crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Essa é a voz do incrédulo. Ele não percebe que ele está a um passo da morte. Esse malfeitor, ele estava a um passo da morte, ele ia morrer naquele dia. E ainda assim ele não cai em si, que ele está no limiar da eternidade. Qualquer uma pessoa, vamos falar assim, humanamente sensata, ia pensar assim: puxa, não sobrou nenhuma chance para mim, vou me agarrar nessa então. Se falam que esse é o Salvador, deixa eu pegar esse então. Mas não, o homem no seu coração é duro demais. Se você mesclar esse evangelho com os outros evangelhos, você descobre uma coisa muitíssimo interessante. Os dois malfeitores estavam lançando impropérios, xingando Jesus. E falando: desce da cruz e tal, os dois. Mas num determinado momento, o Senhor Jesus fala essa frase. Ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, fala a respeito dos seus algozes, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele está orando, rogando pelos seus inimigos, rogando pelos seus algozes, para perdoá-los, porque eles não sabem o que fazem. Então, aqueles dois malfeitores que estavam contra Jesus, quando um deles escuta isso, escuta aquele condenado ao lado deles, intercedendo pelos algozes, nessa hora uma flecha de amor atravessa o coração desse malfeitor. A palavra de Deus falada pelo Senhor Jesus ali naquela cruz, e a palavra de Deus que realmente muda tudo na vida de uma pessoa, ela fez efeito na vida desse pobre pecador, e ele então muda completamente, de uma hora para outra. Ele tava de um jeito, ele vira de outro. É assim que é uma pessoa que se converte. É assim que é uma pessoa convertida. Ela estava indo para lá e voltou para cá. Totalmente diferente. Esse malfeitor, quando ele escuta isso, ele dá uma dura no outro ladrão daí. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Pronto, agora ele passou a defender a Cristo. Passa a defender Jesus. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse nenhum mal fez. Isso é reconhecimento de pecado. Isso é confissão de pecado. Eu mereço morrer aqui nessa cruz. Porque eu sou mau, eu sou um pecador. Mas esse nenhum mal fez. E aí ele vira para Jesus e fala: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha só. E o Senhor não obedece o pedido dele. Porque o pedido dele era a esperança de todo judeu. Ele era um judeu, o ladrão, o malfeitor. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino, para estabelecer o reino na terra, né? A resposta que Jesus dá para ele é completamente diferente. Ele não fala assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no meu reino. Não. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. No paraíso, que Paulo chama na sua carta aos Coríntios de terceiro céu. Hoje você vai estar no céu comigo, meu filho. É hoje. Vai sair da cruz para o céu, não vai nem pôr o pé no chão mais. Olha que maravilha. Olha que prêmio que esse homem recebeu. Por quê? Porque ele fez o quê? Aí ele foi batizado na igreja tal, aí ele deu dízimo ao pastor não sei quem. Não! Ele reconheceu-se pecador, reconheceu aquele justo que estava ali como Salvador e creu. E recebeu a palavra de esperança. De certeza, né? Nem esperança era mais, porque daqui a meia hora ele estava lá no paraíso, para se encontrar com Jesus. E mais à frente, o Senhor Jesus clama em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus. Mais um agora foi salvo aqui. Mais um foi salvo. Dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. Eu pergunto a você: você ainda está esperando o mundo tomar jeito sem Deus? Sem um paraíso? Você quer continuar aqui? Aqui é assim.
O serviço aqui é esse. É. O serviço está tudo incluído. Incluído o quê? Incluído doença, sofrimento, morte, dor, tudo. Pedra no rim, tudo está incluído aqui. Não queira. Que esperança pobre, porque não há esperança aqui nessa vida. Não há esperança aqui nesse mundo. Cristo veio salvar pecadores. Essa é a única condição que você precisa para receber, por fé, a salvação. E estar com Ele no paraíso de Deus, não no paraíso dos homens, porque esse nunca vai existir. Desde que os homens expulsaram o Criador de todas as coisas, expulsaram aqui da terra, não pode esperar nada melhor do que isso que nós estamos vendo aí em volta. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.